Graça e paz, queridos. Amém. Pastor Júnior, do Ministério Catalás. Irmãos, eu tenho uma mensagem para você, para o seu coração, sobre ansiedade. Você que tem algum distúrbio de ansiedade, você que é acometido por torrentes de emoções desenfreadas e não tem equilíbrio sobre elas. A Bíblia fala em Provérbios que aquilo que o homem pensa, ele se torna. Nós somos frutos do que nós imaginamos e vamos pensando, vamos nos tornando. Por isso que eu e você precisamos ter cuidado com o que nós estamos pensando, porque o que nós estamos pensando vamos nos tornando. Se nós estamos pensando em um fracasso, vamos nos tornando alguém fracassado. Os nossos pensamentos conduzem as nossas ações. E o problema é que a ansiedade, ela se aproveita. E nós temos que saber bloquear a ansiedade. A ansiedade, ela gera preocupação, a preocupação gera irritação, a irritação destruição. Quem que nunca tomou uma decisão errada, agiu por meio da preocupação e teve duras consequências? Mas a Bíblia nos ensina a maneira certa de identificar por onde vem, como agem as nossas ansiedades, como elas são potencializadas e a forma de resolver. E nessa mensagem eu vou deixar algumas diretivas para você. Primeiro nós temos que entender que Jó capítulo 32, versículo 8 diz: o homem tem o espírito e o sopro de vida do Deus vivo. E é Ele que lhe proporciona entendimento de todas as coisas nos céus e na terra. Ou seja, o Espírito de Deus fala comigo, dentro de mim, através de um pensamento de Deus, e Ele provoca em mim uma ação. O que eu sou o resultado daquilo que eu vejo e daquilo que eu ouço. Jesus disse para os discípulos: vocês são felizes porque vocês me ouvem e vocês me veem. Então toma cuidado com o que você vê e com o que você escuta. Essas são a base do que provoca uma mentalidade ansiosa. É o que você vê e o que você escuta. Não filtra, grava, pregna nas nossas emoções, no nosso cérebro. Pedro era alguém que conhecia muito bem o caminho da ansiedade. Em 1 Pedro, capítulo 5, queridos, Pedro vai falar, versículo 7 e versículo 8, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo, lança sobre Cristo a sua ansiedade, porque ele tem cuidado e cuidará de vocês. Jesus disse: venha a mim vocês que estão ansiosos, preocupados, cansados, eu vos darei alívio. É uma garantia definida e definitiva. Quando Pedro diz, lança sobre ele a ansiedade sua, lança nele que ele cuida. O problema é que a ansiedade, ela provoca para a gente lançar ela, projetar ela em outras pessoas. Pedro vai dizer no versículo 8, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém a devorar. Antes de Pedro falar do diabo, Pedro fala de ansiedades. Porque o diabo, ele está ao redor da ansiedade, procurando alguém para devorar através da ansiedade. Você já reparou que tormento é viver ansioso? Parece que devora, acaba, definha o ser humano. E Pedro diz, lançai ansiedade. Depois ele disse, o diabo está ao redor. Ele está ao redor da ansiedade, para o lado de fora. Ele está procurando alguém ansioso para acabar com o relacionamento, para acabar com o casamento, para acabar com a vida profissional. Através da ansiedade. Quantos relacionamentos são quebrados por causa da ansiedade? Jesus tem cura para as suas ansiedades. Jó, ele entendia o que era muito bem isso e ele disse,
visto que meus pensamentos me fazem responder e por isso eu me apresso. De acordo, você vai pensando, vai se tornando e você é obrigado a dar uma resposta no tempo e na ação do tempo. Uma resposta certa e uma resposta ou errada. Tudo que o diabo quer é parar eu e você no tempo ou fora do tempo. Ou ele acelera o tempo para nós agir, ou ele retarda o tempo para a gente nunca fazer nada certo no tempo certo e na hora certa e no lugar correto. As nossas emoções é o lugar correto aonde o diabo vai tentar agir. Mas Pedro, ele que passou por isso, olha o que ele disse. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, esse homem que era tão ansioso, tão colérico, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muita injustiça nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está explicando. A pior coisa é você explicar alguma coisa para alguém ansioso, querido. Você dizer para alguém ansioso, não, é necessário fazer isso. Ela vai querer parar você. Ela vai querer projetar você. Ela vai querer ter misericórdia de você. Jesus está dizendo, é necessário. Vai dizer para alguém ansioso o que é necessário fazer. Você é inimigo dele. Porque ele não te entende. Porque ele está fora do tempo. Ou ele vai na frente do tempo, ou ele chega atrasado. Porque os pensamentos dele é projetado uma ação. E quem está ao redor disso é o diabo. Para que o ansioso perca a promessa, perca o que Deus tem para ele. Saúde, vida. E Jesus, Pedro então chamando à parte, começou a demonstrar dizendo, Deus, seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais acontecerá. Era a ansiedade de Pedro. Pedro não queria que Jesus morresse. Jesus sabia que ele ia morrer. O ansioso, ele se preocupa com você da forma com que ele quer, com que ele vive, os pensamentos dele. As nossas ansiedades, irmãos, elas não é movida porque alguém tem que ser ansioso. Jesus diz no versículo 23, e virando-se Jesus repreendeu a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim dos homens. Por que Jesus não expulsou o demônio de Pedro? E ele diz para trás de mim. Por que Jesus expulsou todo tipo de demônio, mas o de Pedro ele não expulsou? Porque Pedro não estava demoniado. Pedro, ele agiu, o diabo oprimiu ele nessa situação e usou a ansiedade dele para querer paralisar Jesus, o propósito, o plano de Jesus. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Quem falou naquele momento foi as palavras, foi o diabo induzir os pensamentos de Pedro para Pedro falar. Tomou a mente de Pedro, Pedro não percebeu. E Jesus disse, para trás de mim, por quê? Porque não era uma possessão demoníaca. Era um demônio que rodeava Pedro ao redor. Lembra que ele disse lá em 1 Pedro 5,8? O diabo está ao redor procurando alguém tragar. Ele queria tragar Pedro. Jesus disse, você é uma pedra de tropeço. A ansiedade, irmãos, ela é pedra de tropeço em nossas vidas. Porque ela ou acelera o tempo ou retarda o tempo para a gente fazer coisas ou fora do tempo, depois ou antes. E existe um tempo certo, uma ação correta para nós fazer. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus estava falando com o diabo, rodeando Pedro, ao redor de Pedro, para querer fazer Jesus desistir. Ansiedade, ela aflige o espírito, aflige a alma. A forma certa de você identificar por onde que os seus pensamentos estão atuando é que tipo de voz que você está ouvindo. Quando você aplica o seu coração a ouvir a Deus dia e noite, você vai se tornar o que Ele quer para você. Porque quando você ouve, você é obrigado a dar uma resposta no tempo certo.
É difícil a gente ouvir a Deus porque gera ansiedade. E Deus provoca uma ansiedade para nós aprender dele. O diabo não, ele provoca uma ansiedade para nos tirar dele. Não estou dizendo que quem está ansioso está demoniado. Eu estou dizendo que o diabo age ao redor de uma ansiedade. Deus abençoe sua vida, fica na paz. Um abraço.